Fala pessoal, hoje eu vou gravar um videozinho aí, tá? A pedido de um amigo que teve essa dúvida e já vamos aproveitar para deixar registrado aqui, tá? O que acontece? A gente vai programar no Taranis, né, no OpenTX, um helicóptero flybar, tá? Qual a diferença? Quando o helicóptero usa uma unidade flybarless, tá? Tipo VBAR, Microbeast, Icon da vida, tá? O rádio ele manda para a unidade os canais direto, sem mix nenhum. Tá? Eu vou mostrar aqui. Ó, olha o monitor de canal aqui. Ó, pode ver que o elevator só move o elevator, o aileron só move o aileron. No caso aqui eu não configurei nada, ele está só com throttle aqui, cauda, só, né? Então o que a gente precisa fazer é enviar do rádio, enviar já mixado esses canais para a bailarina funcionar, né, de acordo. Então, como é que nós vamos fazer? Tá. Primeira coisa, tá, a gente tem essa tela de setup de L, que a gente vai usar ela, mas não vai ser agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é lá nos canais. Mix, tá? O que acontece? Deixa eu pegar o meu desenho aqui. A gente tem uma ordem aqui, tá? Para os canais, certo? O mais importante é que o canal 1 fique no elevator, tá? Não importa se a tua bailarina tem o servo do elevator atrás ou na frente, o que importa é que ele seja sempre o número 1, tá? O aileron e pitch, não importa muito essa ordem aqui, porque a gente pode inverter depois, certo? Então essa aqui que é a ordem. Eu geralmente uso esse padrão, né? O elevator atrás e os outros canais seguindo sentido horário. Tá, então a gente vai configurar aqui. Elevator. A gente seleciona aqui e diz que ele vai no Cyclic 1. Ó, aileron, no caso, seguindo o nosso esquema, o aileron vai ser o 2. Aileron Cyclic 2. E no nosso caso, a gente tem que configurar aqui o canal 6, né, que é o padrão, né, como Cyclic 3. Tá. Feito isso, a gente precisa criar um canal virtual para poder mapear a curva de passo, tá? Sem isso a gente não consegue fazer, tá? Então, como no caso esse aqui seria um receptor de 6 canais, tá? Eu vou pegar um canal qualquer fora do range dele e vou dizer que o input dele é o stick do throttle, certo? Com isso, eu posso chegar aqui na curva e criar uma curva de passo, né? Igual a gente faz com as curvas de motor. Beleza. Com isso a gente já tem praticamente configurado já. O que a gente vai fazer? Vou voltar lá para a aba de L, tá? Vamos dizer que Swash Type é 120, tá? Ou 120x se for invertido, mas no nosso caso vai ser 120, tá? Swash Ring, isso aqui é o limite mecânico dos servos, tá? O que acontece? Quando a gente termina de montar, né? Eu vou, por exemplo, dar todo comando de coletivo e se eu der elevator ou aileron e ele bater em alguma parte mecânica do L que o servo estiver forçando, a gente consegue diminuir esse valor aqui para não acontecer isso, tá? E ainda assim garantir que ele tenha comando nesse ponto do coletivo, tá? Eu uso o valor mediano aqui, tipo 75, tá? E eu ajusto depois de estar montado, aumentando ou diminuindo, tá? Agora aqui a gente vai selecionar qual vai ser a entrada, tá? Do cíclico. No caso, ele vai perguntar qual é
a entrada longitudinal, ou seja, o elevator. A gente vai dizer que esse cara aqui é o elevator. O weight é o peso, a quantidade de comando que esse cara vai ter. Da mesma forma, eu coloco 60, que é padrão, o valor padrão que eu uso no setup, e aumento e diminuo conforme a necessidade depois. Tá? No caso, se o comando estiver invertido lá, se eu der elevator para frente e a bailarina inclinar para trás, eu coloco esse aqui, em vez de 60, eu boto menos 60. Tá? E ele corrige. Eu vou deixar ele aqui assim, menos 60, só para exemplificar. Tá? Lateral. O lateral, no caso, é esse movimento aqui. É o aileron. Tá? Mesma coisa, esse aqui eu vou deixar 60. 60. Aqui. Pitch. Esse cara aqui, lembra aquele canal que a gente configurou lá atrás, que era um canal virtual onde a gente mapeou a curva de coletivo? A gente vai usar esse cara. A gente vai selecionar aqui canais. 1, 2, 3, 4, 6, 10. Era o canal 10. Tá? Mesma coisa, peso, vou botar 60. Se ele ficar com pouco passo, eu vou aumentar aqui. Se ele tiver com muito passo, eu diminuo aqui. Se eu der coletivo para cima e a bailarina descer, eu vou colocar menos 60. Se ele tiver normal, deixo positivo mesmo. Tá feito. Com isso a gente consegue já usar um helicóptero flybar. O resto do setup é igual o setup de um helicóptero flybarless, tá? Ganho de cauda, curva de motor, funciona a mesma coisa, tá? Eu vou demonstrar agora aqui no monitor de canais como é que fica. Ó, pode ver, o meu coletivo está todo para cima, tá? Canal do motor, que está mapeado para o coletivo, está todo para cima. Canal 6, 3 e 1 também estão para cima. Se eu baixar, mesma coisa, tá? Aileron, ó, canal 1 foi para um lado, canal 6 para o outro, né? Mesma coisa. Elevator, ó, subiu o canal 2, baixou o 1 e o 3. Esse é o mix que se espera, tá? Se ele ficar com pouco comando, a gente vai lá aqui no L, tá? Tem pouco comando de elevator. Vamos aumentar aqui. 80. Quer ver como vai mudar lá? Ó, já aumentou bastante, ó. E é assim que funciona, certo? Bom, pessoal, era isso. Com isso vocês já vão conseguir fazer uma configuração de L Flybar, né? O resto é tudo igual do Flybarless. Eu já tenho um vídeo que foi pro canal do Ricardo, vou deixar linkado nesse aqui, né? De como configurar um L Flybarless, certo? Valeu, gurizada. Isso aí.